Cara, moeda fiat é o tipo de moeda que é emitido dentro de um sistema monetário fiduciário, tá? Então, assim, fiduciário ele é autoexplicativo, né? Então, fiduciário quer dizer que tem a ver com confiança. O que acontece é que durante toda a história humana, nós tivemos diversos sistemas monetários. Então, por um longo período de tempo foi utilizado café, conchas, sal. Depois a gente foi para a época do metalismo, né? Então foi utilizado cobre, prata, ouro, etc. E o que acontece é o seguinte: o sistema fiduciário ele foi criado há muito tempo, tá? Se eu não me engano, ele foi criado no Império Chinês. E basicamente é o seguinte: você tem a confiança de que o poder de compra daquela moeda existe porque um político impôs que a população utilizasse esse meio monetário, tá? Deixa eu explicar de uma forma mais simples. Quando você utiliza por exemplo, na época do metalismo, que as pessoas utilizavam ouro e prata como moeda corrente, o valor o poder de compra do ouro, ele era diretamente proporcional à quantidade de ouro que existia e à quantidade de bens e serviços que existiam. No caso, a quantidade de ouro e prata é, de certa forma, limitado. Óbvio que existe uma certa inflação, porque existe maior mineração de ouro, houve as grandes navegações, né? Houve, inclusive, um período de alta inflação na Espanha por conta do ouro que veio das Américas, enfim. Mas o poder de compra da moeda estava resguardado pela escassez do ouro e da prata e dos metais ou dos bens substitutos que eram utilizados, como eu te falei, sal, etc. Porém, o que acontece é o seguinte: quando é criado a moeda fiduciária, você está confiando numa instituição, está confiando numa entidade governamental que o poder de compra dessa moeda está resguardada pelo que o político decidiu. E quem controla a oferta desse bem, que no caso é o bem monetário, o dinheiro, é o governo. A gente já está chegando num segundo nível, inclusive, atualmente, que tanto a oferta quanto a demanda no sistema fiduciário vão ser possíveis de ser controladas, entendeu? Então, por exemplo, a CBDC, ela é o sistema fiduciário com esteroides, porque você tem o poder não só de controlar a oferta, né, mas você tem o poder de, inclusive, secar a demanda, porque a moeda, no final das contas, está totalmente sob o controle de uma entidade central, no caso o governo. Mas basicamente é isso. Blá, blá, blá. Qual a sua função? Já falei, né? A função basicamente da moeda fiduciária é enriquecer o governo. É o governo ter a capacidade de diluir a posição financeira de bens e serviços que as pessoas têm em detrimento da riqueza delas próprias, entendeu? Quando o governo tem a capacidade de imprimir dinheiro, ele tem a capacidade de diluir o poder de compra de todas as pessoas que são obrigadas a utilizar aquela moeda. Qual o melhor exemplo? O melhor exemplo é o sistema atual, né? Tipo, não tem muito o que falar. Quando, onde, como surgiu? Cara, como eu te falei, ele surgiu na China antiga. E toda vez que ele surgiu, foi de formas meio que... Meio não, né? Foram de formas autoritárias, né? O Império Chinês fez isso. Você tem, inclusive, outros exemplos de coisas muito próximas de moeda fiduciária, como, por exemplo, o Grande Khan, né? Você tinha, inclusive, o Marco Polo, ele, quando teve a viagem para o Império de Gengis Khan, ele recebeu um cartão, uma placa de ouro, que ele podia simplesmente mostrar nos lugares essa placa de ouro, e as pessoas davam, era uma forma de que era uma garantia que o imperador, que o Grande Khan, ele pagaria as contas dele durante a viagem, entende? É como se fosse um cartão de crédito fiduciário. Né? Esse eu acho que é um bom exemplo para você entender que isso sempre aconteceu, tipo, não é novidade. Só que na forma que está acontecendo hoje, nessa escala, nunca aconteceu na história da humanidade. Tá? Então, por exemplo, durante o Império Romano, houve falsificação de moeda.
houve adulteração de composição das moedas, houve raspagem das moedas. Então, por exemplo, você tinha uma moeda que tinha, sei lá, 2 centímetros de diâmetro, era comida a borda das moedas e o imperador roubava uma parte do ouro para ele, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa sempre aconteceu, existem diversos exemplos, ad infinitum, só que da forma, com os mecanismos que o governo tem hoje, é a primeira vez na história da humanidade que isso está acontecendo, tá?